Olá, aqui é Roberto Mizuki, eu estou muito feliz de ter você aqui comigo nesse segundo episódio da Semana 93 em 3. Eu sou mentor de provas e concursos, fui aprovado 10 vezes e hoje sou procurador do Estado. Durante esse evento, eu vou te explicar tudo que você precisa fazer para conquistar o seu 93 em 3, ou seja, aumentar em até 93% seus acertos dentro dos próximos 3 meses e finalmente ser aprovado em qualquer prova ou concurso público. O método 3.1 vai te ajudar a conquistar o seu 93 em 3 e passar em qualquer prova, seja nível médio, nível superior, carreiras policiais, carreiras fiscais, controle, carreiras jurídicas, carreiras militares, prova de OAB, Enem, área administrativa, bancária, cartórios, área de saúde, carreiras da educação, juiz, procurador, promotor, defensor, delegado, enfim. E tudo isso vale para você que é iniciante e está começando do absoluto zero, ou se você já estuda faz tempo, mas fica batendo na trave. Vale também para você que tem poucas horas por dia para estudar, porque precisa trabalhar, cuidar dos seus filhos e da sua família. E se você não viu o episódio 1, não deixa de assistir, porque lá a gente falou exaustivamente sobre o principal erro que eu vejo os candidatos cometerem na preparação, que é estudar de forma intuitiva. Esse tipo de estudo guarda pelo menos 6 armadilhas que podem te fazer desperdiçar anos e anos estudando sem nem chegar perto do seu 93 em 3. E o mais importante, no episódio 1 eu analisei 3 estudos de caso de alunos que estudavam de forma intuitiva, que foram o Kleber, a Jéssica e a Pamela. Dissecamos quais foram as estratégias de estudo que eles passaram a adotar para finalmente fazer o 93 em 3 dele, como também as aprovações. Você vai passar a estudar como os aprovados que eu mencionei lá no episódio 1. Dos candidatos que sabem fazer diagnósticos, análises e avaliações do próprio estudo, identificando os pontos fortes e os pontos fracos. E com isso, você vai poder direcionar suas horas de bunda na cadeira exatamente para aquilo que você precisa aprender ou melhorar. O ponto em comum mais marcante entre esses aprovados era que todos estudavam medindo os estudos, sem achismos, sem suposições, sem intuições, um estudo totalmente personalizado para você e atender às suas necessidades. É mais ou menos assim, quanto mais longe do estudo da intuição, mais perto você fica da sua aprovação. Por isso, é muito importante que você assista o episódio 1 também, ok? Especialmente porque eu quero que você considere que o que eu vou explicar no episódio de hoje é uma sequência do que foi falado lá. Um episódio complementa o outro. E olha, no episódio de hoje, eu vou disponibilizar o passo a passo do 93 em 3 para você colocar em prática imediatamente as técnicas e as estratégias do método 3.1 nos seus estudos, porque é isso que vai te direcionar para o seu 93 em 3. Você vai poder fazer o download desse PDF com o passo a passo na nossa comunidade do Facebook. Se você está nessa semana 93 em 3 e ainda não entrou na comunidade, olha só, somos milhares de membros por lá. E já rolou muita coisa, como replays de lives que foram transmitidas durante o aquecimento da semana, vídeos, atividades, quiz, tarefas exclusivas que só tem lá. Então, se você quer aproveitar e tirar o máximo da semana 93 em 3, você precisa fazer parte da comunidade. Clica no botão, tire dúvidas ou deixe seu comentário na comunidade, que está aqui abaixo desse vídeo e solicita a sua participação. É gratuito e lembrando que a comunidade ela só vai ficar aberta durante os dias da semana 93 em 3. Por isso, aproveite, porque eu e minha equipe, a gente está lá dentro, disponível todos esses dias para responder as suas perguntas e também é lá que você vai baixar o seu PDF com o passo a passo que eu vou explicar no episódio de hoje. Olha, quando eu passei a divulgar diariamente centenas de casos de 93 em 3, as pessoas duvidavam de mim, o que é absolutamente normal. Até porque conquistar esses aumentos em tão pouco tempo realmente parece mentira, é bom demais para ser verdade. E eu entendo isso, mas eu não paro de receber prints de alunos
fazendo 93 em 3. Depoimento que chegou numa live do YouTube foi do Thiago. O Thiago estava afastado um pouquinho, mas voltou após terminar o simulado de constitucional, saindo de 0 para 73%. E teve também o Pedro Branco, que graças às revisões aumentou muitos acertos em português. Em apenas 3 meses, ele saiu de 54% para 85% de acertos. Em informática, ele saiu de 50% para 88% e em constitucional de 52% para 72%. A Jaqueline, ela saiu de 30% em legislação especial penal para 85% em 3 meses. E a Bela Costa fez questões de português dos assuntos que finalizou, antes com 20% e hoje já está acertando 73% com 3 meses de estudo pelo método 3.1. Inclusive, eu tenho colocado nas minhas redes sociais diariamente esses resultados. Eu coloco todo dia isso lá e mostro aqui para você também, porque eu acho que a essa altura você já entendeu. Com o método 3.1, você vai conquistar o seu 93 em 3 e caminhar firme rumo à sua aprovação. Eu até fiz uma enquete lá no Telegram da semana 93 em 3 e dá só uma olhada. Eu não sei se você está no grupo dos que acreditam ou no grupo dos que ainda não acreditam, mas está tudo bem. Se você ainda não acreditar, faça suas pesquisas, investigue mais a fundo. Quem sabe até mande direct para esses alunos. Seja como for, a maioria esmagadora já se convenceu que o método 3.1 funciona. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse episódio 2, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você conquistar o seu 93 em 3. Eu preciso alertar que o método 3.1 não é uma fórmula mágica. Ele é um passo a passo sistematizado que tem as estratégias e as técnicas de estudo, que quando combinadas com o seu material, vão te levar até a sua aprovação. E hoje eu vejo que o meu trabalho e o trabalho da minha equipe podem ser comprovados por meio de tantos resultados concretos como você está vendo nesse evento. Vamos seguir adiante, levando essa transformação nos estudos a mais candidatos que acreditem e que precisam do método 3.1. Inclusive, eu quero aqui publicamente agradecer a todos esses alunos que confiaram e me escolheram para ser o mentor deles que iria guiá-los até a aprovação. Ajudar mais alunos a passar virou a nossa missão de vida. Eu tenho outras histórias que você pode ver aqui mesmo nessa página. E em muitas dessas, nossos alunos citaram dicas e técnicas específicas do programa que eles seguiram para conquistar a aprovação. E o que vai acontecer é que quanto mais você pesquisar, mais vai acabar se deparando com estudos de casos de quem tinha menos tempo, menos recurso, menos material, menos tudo que você e mesmo assim chegou lá. Provavelmente você está querendo saber como é possível obter esses resultados. Afinal, foi para isso que você se inscreveu na semana 93 em 3, não é mesmo? Portanto, chegou a hora de você dar um chega. Chega de ficar dando desculpas para não começar os seus estudos. Chega de ficar estudando sem saber o que está fazendo com a sua intuição. Chega de estudar como um amador. Tá na hora de você se transformar num candidato profissional, num profissa. E para isso, eu vou te dar o passo a passo do 93 em 3 com um checklist detalhado de como você deve estudar aí na sua casa, com as estratégias que nunca te contaram até hoje. Ou, se te contaram, talvez você não tenha acreditado, uma vez que tudo que eu vou te dizer sai da curva, vai contra a sua intuição. É um estudo contra-intuitivo e justamente por sair do senso comum é que traz tanto resultado. Talvez você fique impressionado com a simplicidade das técnicas que eu vou te passar. Porque muitas vezes as pessoas acham que para ter resultados as coisas precisam ser complexas, quando na verdade, quanto mais simples forem os seus estudos, a maneira como você estuda, mais você pode direcionar o seu foco no aprendizado da matéria. E ao final do passo a passo, eu vou te dar um desafio para que caso, mesmo com tudo que eu vou te apresentar, você fique um pouco desconfiada, um pouco desconfiado, você mesmo possa fazer o teste e aplicar o passo a passo para conquistar o seu 93 em 3. Então é o seguinte, eu preciso te alertar que esse passo a passo
contém exatamente o que você precisa fazer na hora que sentar para estudar. Quais as etapas você deve seguir, o que você deve fazer na hora que estiver estudando, combinado? Ele vai ajudar tanto quem já tem os horários de estudo e um cronograma definido, como também quem está começando do zero e quer aprender a fazer o 93 em 3. Mas se você está no início e ainda nem sabe por quais disciplinas ou quais são os seus horários definidos de estudo, fique tranquilo que no episódio 3 vão estar todas essas orientações como parte do mapa da aprovação, um PDF que eu vou te dar para fazer download no próximo episódio. Por hora, se concentre apenas em aprender o passo a passo, porque você vai precisar ele para adotar ele na hora dos seus estudos, tá bom? Então vamos lá! Quais são as 5 etapas do passo a passo do 93 em 3, Roberto? Etapa número 1. Estude apenas uma disciplina por dia. Para você que quer conquistar o 93 em 3, é fundamental que você se dedique a estudar uma única disciplina por dia. É isso mesmo, é uma disciplina a cada dia. Eu vejo muita gente estudando 3, 4, até 5 disciplinas no mesmo dia. Só que, quando você estuda muitas disciplinas dentro do mesmo dia, você não consegue se aprofundar em nenhuma delas. Fica um estudo raso, um estudo superficial. Por quê? Porque não há tempo suficiente para você percorrer as 5 etapas que eu estou lhe explicando agora. E como consequência, você deixa de se aprofundar no assunto e não consegue ter uma verdadeira compreensão da matéria que você está estudando. Estudando uma matéria por dia, você vai conseguir executar todas as 5 etapas do passo a passo 93 em 3, que resumidamente são revisão, leitura, questões e lei seca. Ao contrário do que sua intuição diz, estudar uma disciplina por dia não vai tornar seus estudos mais lentos, não vai não. Se você se concentrar em uma única matéria por dia, vai conseguir aprender os detalhes do assunto e o mais importante, você vai andar mais rápido no seu edital. Tanto que, em poucos meses, você esgota aquela disciplina e finalmente alcança o seu 93 em 3. E memoriza a longo prazo o estudo que foi feito. E olha, para te provar que uma única matéria por dia é suficiente, veja o que aconteceu com o Rodrigo, que estuda para as carreiras administrativas. Então, hoje eu me sinto muito melhor nos meus estudos e vejo o progresso. Eu tinha muita matéria para estudar. E eu fui resistente no início, mas eu confiei no método e executei. O estudo de uma disciplina por dia, porque são muitas disciplinas cobradas no edital. Mas se você ataca uma por dia, você vai avançando de forma mais rápida, de forma a conjugar os estudos da fase 3, que é de um horário mais reduzido e com mais revisão, de forma a poder encaixar todas as disciplinas no seu ciclo de estudos. E os resultados já começaram a aparecer. Por exemplo, no nivelamento, eu tive 57% de rendimento na matéria de português. Mas depois de um mês estudando pelo método 3.1, eu fiz o simulado sobre o conteúdo estudado e obtive 93% de rendimento. Então você viu, né, que em um mês ele saiu de 57% para 93% de aumento em português. E como ele disse, foi estudando uma disciplina por dia e não várias. Ele chegou no 93 em 3 dele antes dos 3 meses, inclusive, apenas em um mês, assim como você vai chegar no seu, desde que siga as orientações que estou lhe passando. A Laís Cáceres, que estuda para a Magistratura Federal, estava quase decidindo de estudar, desanimada porque ela estagnou nos acertos dela. E ela nos conta como o fato de reduzir para uma disciplina por dia permitiu que ela cumprisse todas as 5 etapas do passo a passo do 93 em 3. Oi, meu nome é Laís, eu moro em Manaus e eu estou estudando para o concurso da Magistratura Federal. Esse é o ponto que mais me surpreendeu positivamente, que era a proposta de você diminuir a quantidade
quantidade de matérias estudadas, estudar só uma matéria por dia. Antes eu achava que quantidade era sinônimo de qualidade, o que não necessariamente é verdade. Eu consigo passar por todas as fases necessárias para eu ter um aprendizado daquele determinado conteúdo. Eu consigo ler, me questionar, fazer exercícios, revisar e tudo isso em muito menos tempo. Meu estudo está muito mais objetivo, muito mais produtivo e o mais importante, eu estou muito menos ansiosa. Outro ponto, eu consegui finalmente incluir a revisão no meu planejamento de estudos. E aí eu consegui entender com isso que a minha memória não é necessariamente ruim, é só que é natural você às vezes não lembrar de uma coisa que você estudou há 6 meses e depois nunca mais passou o olho. Consegui entender a importância da revisão, isso foi muito legal. E ela já está conquistando o 93 em 3, como você pode ver aqui nesse print, pulando os aumentos dela. E agora eu vou deixar uma aluna aprovada te dizer por que você não deve estudar várias disciplinas por dia. Dá uma olhada. Mas eu vi um vídeo seu que você falava justamente isso. Essa troca de matérias, você colocar muitas matérias por dia para estudar. Então, vamos supor, eu tinha 6 matérias, às vezes 20 páginas de cada matéria. Então, eu estudava 6, 7 matérias por dia. E assim, quando eu inicio a leitura de uma matéria, eu demoro a me concentrar. Então, assim, os 15 minutos primeiros, os 10 minutos primeiros, você tá entrando ali no universo daquela matéria. E logo que eu terminava, que eu tava bem concentrada, que eu falava assim, não, agora eu vou esticar um pouco, eu tinha que mudar de matéria. Então, esse foi um ponto que no vídeo você falava assim, estuda uma matéria por dia. Aí você testou, foi o que você falou, já comecei a aplicar algumas coisas e... Isso. Aí eu falei assim, poxa, mas todo mundo fala que não, que o melhor é o método Pomodoro, que você vai trocando. Aí eu falei, eu vou testar. Testei. Amei, rendeu muito mais. Olha, que eu estudava assim, mudando matéria, nossa, não rendeu nem metade. Acendeu uma luzinha, né? Eu falei, poxa, tá funcionando. Aí eu percebi que eu tava rendendo mais. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer esse curso. Se for furada, fazer o quê? Eu peço a devolução do dinheiro? Eu não sei, mas pelo menos eu vou tentar. A sua generosidade de estar aqui é a mesma generosidade, viu, Mila, que eu convoco para os meus alunos. Lá na frente, eu vou querer o depoimento de vocês também. Eu acho que uma das coisas que também deve ter feito você entrar, Mila, foi você ter visto o depoimento dos outros que vieram antes. Exatamente. Resultado. E aí eu comecei a fazer certinho o método, aplicar e tudo mais. E aí aconteceu o que aconteceu. Apareceu um concurso, assim, bem próximo do que eu estudo, né, que é para analista do Ministério Público de São Paulo. Foi o meu primeiro concurso. Então, assim, fui muito, assim, desmotivada. Eu falei, poxa, tô engatinhando, né? Não, acho que não vou conseguir. E aí eu falei, acho que eu não vou conseguir, não. Mas a minha planilha, muitas matérias já tinha alcançado ali 80%, tinha colocado as matérias mais importantes, e daí eu ia avançar para as outras que caíam menos. Então não cheguei a ver todo o edital. Tinha visto ali uns 80% das matérias que mais caem, de acordo com a minha planilha. E aí prestei a prova. A primeira fase, né? Pra minha surpresa, aí eu saí até assim, nossa, eu não sabia nem que eu tinha assinalado lá, de pessoal reclamando, falando assim, nossa, isso daí foi prova de membro. Nunca teve uma prova tão difícil dessa, né? E eu nunca tinha prestado, então não podia falar. Mas aí eu já comecei a ficar mais triste ainda. Eu falei, puxa, justo na vez que eu presto, né? Foi uma prova bem difícil. Mas ainda um colega meu falou assim, não desanima não, porque quanto mais difícil a prova, mais seletivo, né? Tal. E aí, pra minha surpresa, eu passei na primeira fase. Foi muita alegria aqui em casa. Meus pais ficaram muito felizes, porque foi meu primeiro concurso. Eu fui meio assim, pra teste mesmo. E assim, eu fiquei muito contente. Mas eu falo que se eu não tivesse feito o método, eu não tinha passado. Porque eu ia estar nas primeiras matérias ainda, nos primeiros temas, porque você não sabe o que a banca vai cobrar. E se a banca cobrar tudo do final? Eu acho que foi assim, crucial. E as revisões.
Porque chegou na prova, eu lembrava das coisas principais que eu tinha revisto. Uau, Mila, que história incrível. Primeiríssimo concurso, já passou. E aí veio a segunda fase. Isso, aí veio a segunda fase. E aí era dissertativa, né? Tinha que ser um estudo mais aprofundado. Eu continuei estudando exatamente como o início do método. Eu continuei estudando, assistindo às aulas por hora. A única coisa que eu fiz foi aquele reajuste que você fala. Eu fiz um reajuste que você fala no curso, para priorizar, né, aquilo que é mais importante e tal. Eu fiz esse reajuste sim, mas eu continuei normal com o método. E aí fiz a segunda fase, achei que eu tinha ido assim razoável, mas precisava de uma quantidade ali para passar, né? E aí, para minha surpresa, eu passei também. E aí eu falei que foi mais uma alegria, porque aí era, de fato, né, a última fase. E aí eu fiquei muito contente, porque é um concurso, assim, de nível superior, né? Era o primeiro que eu tava prestando. Então, assim, meus pais, a minha mãe até brincou, falou assim, você não queria comprar aquele curso lá, né? Mira, que não ia comprar, tava desconfiada, né, Mila? Ela falou assim, eu já tinha gostado do nome dele, porque ele é oriental, ó. Oriental compromissado. Ela é japonesa, né? Aí até puxou sardinha, assim, pro Roberto. De fato, o método é muito bom mesmo, muito bom. E se você ainda tá resistindo a essa etapa 1, se lembre que é apenas a sua intuição que tá gritando agora para lhe dizer que o método 3.1 não funciona e que quanto mais matérias, quanto mais questões, quanto mais disciplinas por dia, maiores são as suas chances de aprovação. Se lembre que quantidade não é sinônimo de qualidade. Pronto, acho que agora não preciso te dizer mais nada sobre a etapa 1. Bora avançar para a etapa 2. Faça a revisão do assunto estudado na semana anterior. Olha, um dos bordões aqui do Eu Te Ajudo a Passar é que sem revisão não há aprovação. Essa ficha demora de cair em muitos candidatos, simplesmente porque a intuição deles diz que revisão é perda de tempo, mais importante é avançar no edital. Outros até têm consciência que precisam revisar, mas o que acontece? Deixam para o final e no final da sua sessão de estudos você já está tão cansado, já está tão sem cabeça que acaba não revisando. E cada assunto estudado e não revisado é um assunto esquecido que você vai errar se cair na sua prova. Sobre esse tema de correr com o edital, eu exauri ele lá no episódio 1, quando eu analisei estudos de caso de 3 alunos. Então, se você não viu esse episódio, corre para ver. Agora, para cortar caminho, eu vou te explicar como deve ser realizada essa etapa dos estudos. O início dos seus estudos deve ser sempre feito pela revisão. Vamos a um exemplo. Vamos dizer que segunda-feira é o seu dia de estudar direito administrativo e que na semana passada você estudou o assunto atos administrativos. Isso quer dizer que você precisa começar os estudos da segunda-feira seguinte revisando esse mesmo assunto. E como que você vai fazer a revisão? Muito simples, com o seu material escrito em mãos e aberto nesse assunto, pode ser o seu caderno, seu PDF, seu livro. Eu quero que você se faça a seguinte pergunta: o que é que eu lembro desse assunto estudado na semana anterior? Veja, você não vai reler o seu material, aqui a gente está praticando o que eu chamo de estudo ativo. É uma técnica muito efetiva que vai ajudar você a memorizar a matéria até o dia da sua prova. Olha só o que o Gibson, que estuda para carreiras policiais, tem a dizer dessa etapa do passo a passo do 93 em 3 e quanto ele conseguiu aumentar os acertos dele em pouco mais de um mês. Olá pessoal, meu nome é Gibson, sou de Salvador, Bahia. Estou estudando aproximadamente há 3 anos para o concurso de delegado da Polícia Civil. E eu conheci o método do Roberto e do Rock Checkmate, como todos os alunos dele, sempre duvidando da possibilidade de ser real aquilo. No intervalo de uma matéria para outra, em uma aula, aparecia a publicidade de Roberto com aquela proposta que eu sempre me assustava, eu pulava logo. Aquela proposta de que você com a única matéria, com a carga horária reduzida, você vai ser aprovado. Toda vez que ele apareceu, que papo estranho esse cara, eu pulava. Eu vi o rosto já me incomodava. O que esse cara tem pra falar? Deixa eu ver. Ele falou, e 1 minuto e pouco ele apresentando, eu fiz, poxa, interessante, será que é possível mesmo? Quando foi na 4ª vez, rapaz, esse cara me convenceu. Eu vou, à noite, acessar o Instagram dele, vou ver o que ele tem pra apresentar. E aparecendo no Instagram dele, eu fiquei encantado com os depoimentos do pessoal, com a orientação dele. Ele explicou
colocou detalhes que eu vi que, poxa, há veracidade nisso. Já que comecei, vamos concluir isso aí. Comecei, como ele orientou, com poucas matérias. Comecei com 4 matérias. Teste de nivelamento, informática eu fiz 46%. Constitucional eu fiz 59%. Administrativo eu fiz 57%. Agora só a criminologia que eu fui bem, fiz 81%. Fui logo em 1 mês e 15 dias que eu vou fazer já a primeira fase dos testes. Eu percebi que a maioria das matérias eu já estava com 80% de acerto nas questões. Criminologia eu fui para 92%. O restante tudo 80%, 81%. Eu fiquei em 1 mês, eu comecei a entender com clareza todo o trabalho dele, seguindo cada passo, até que chegou em uma das etapas também da questão da revisão, a orientação dele da revisão. Eu como poderia ter aquele tipo de revisão? O método dele fez com que eu assimilasse muito mais o assunto. Não acredito numa coisa tão simples, né? A gente imagina que o simples é inviável e que o complexo, eu imaginava, tinha umas revisões que eu fazia que era 24 horas, complexidade, que era assim que passa, que nada. Eu ainda não fui aprovado, mas eu já vejo a melhoria em 1 mês, assim. Hoje em dia eu lembro dos assuntos que eu estudei há quase 15 dias atrás. Tranquilo e calmo, respondo a questão tranquilo e calmo. Antigamente, uma semana depois, eu não lembrava que eu tinha estudado, porque era um monte de matéria na cabeça. Eu vejo que muitos de vocês também devem estar passando, ou passou pelo que eu passei, estudando e vendo que está sem rumo, sem clareza do que você quer e do que você tem que aprender. Eu vi que eu estava totalmente errado. Hoje eu estou contente, já tem 1 mês e 15 dias, como frisei, estou super ansioso para saber as outras etapas, que ele ensina etapa por etapa. Você está no jogo, você está sempre seduzido, é isso. Eu fiquei seduzido em estudar, mas eu sempre fui dedicado aos estudos, mas com o método dele ativo, eu durmo já pensando que eu vou estudar no dia seguinte. É uma coisa incrível. Você vai ver como vai mudar a sua vida. E eu sou uma prova viva. Fica até triste imaginar que eu duvidei muito dele, que eu já poderia estar nesse método há muito mais tempo. Uns 6 meses eu via a publicidade, eu pulava sempre. Mas se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o método, dê um voto de confiança ao método dele. Ao Roberto, veja, se você não está indo, você vê que você está estudando, está tendo êxito, tem alguma falha. Eu tinha falha. E descobri, desde o teste de nivelamento até as revisões, ninguém nunca me disse isso. Nós crescemos estudando errado. E ele ensinou. Agora é você sentar e executar. E já te dou uma dica, se você nunca revisou antes, não vai ser da primeira vez que você, fazendo essa pergunta, vai sair lembrando de tudo que estudou na semana anterior, tá? Você vai precisar praticar e vai levar algumas tentativas até começar a sentir os resultados na hora de fazer questões e lembrar da matéria. Então tá aí, é assim que você deve fazer a sua revisão. Agora, repete esse procedimento nos outros dias da semana para as outras disciplinas, sempre começando o seu estudo da matéria revisando com a pergunta que eu acabei de te passar. Lembre que está tudo descrito no PDF do passo a passo que você já pode baixar na comunidade do Facebook. Então clica no botão que está aqui embaixo, entra na comunidade para pegar a sua cópia do PDF, tá? Etapa 3, leitura do material com pergunta. Depois que você já fez a revisão do assunto estudado na semana anterior, você vai avançar para o próximo assunto da mesma disciplina. Então, usando o mesmo exemplo que eu acabei de te dar, se segunda-feira é dia de direito administrativo e você revisou atos, você vai seguir para o próximo assunto. Vamos imaginar que seja processo administrativo. Então, para cumprir essa etapa, você vai fazer a leitura desse material de estudos marcando as partes mais importantes. A pergunta que deve surgir é: Roberto, o que eu vou marcar? Simples, marque, por exemplo, o conceito de processo administrativo, marque ainda os tipos de processo administrativo, marque os prazos envolvidos no processo administrativo, marque as características, marque as exceções. Todas essas marcações são fundamentais para você compreender a matéria e, principalmente, lembre-se que esse vai ser o seu material de revisão. A sacada principal dessa etapa é que, ao final de cada página estudada, você deve fazer a pergunta do estudativo: o que é que eu aprendi? Essa pergunta vai te ajudar a criar foco, concentração e principalmente consciência do estudo que está sendo feito. Feche os olhos e faça ela uma passagem mental do que você acabou de marcar, o que você acabou de aprender. Sem escrever, sem resumir, pode até tomar pequenas anotações, mas não é para resumir, tá? Feche os olhos, lembre o que aprendeu e segue para a próxima página. A Simone, que estuda para as carreiras de saúde, adotou esse mesmo passo a passo e olha o que aconteceu nos estudos dela.
Olá, meu nome é Simone, eu falo da cidade de Itupeva, São Paulo. Eu sou enfermeira e eu estudo para concursos de prefeituras da região e da minha cidade. Eu conheci o Roberto através do YouTube, num workshop, no momento que eu já estava desistindo, eu já estava bem desanimada. Porque o que acontece? Meu estudo, eu sempre fui muito dedicada em relação a tempo de estudo, eu sempre me dediquei a estudar. Eu estudava, atualmente, quando eu estava já em casa, eu estudava uma média de 6 a 8 horas por dia. Só que totalmente sem método, totalmente aleatório. Eu tinha estagnado em 63%, cheguei a acertar 72% numa prova, mas fiquei muito longe de uma classificação. Eu acho que a primeira aula, ele falou de três coisas que uma pessoa, se estudar daquela forma, nunca passaria. E me chamou a atenção, porque era exatamente o que eu fazia, né? Então eu falei, se esse cara sabe a forma que eu tô estudando, que eu nunca vou passar, ele deve saber uma forma contrária. E aí aquilo me intrigou, mas mesmo assim eu fiquei muito resistente a me inscrever. Deixei para me inscrever já no final da semana, bem descrente assim. E aí quando o Roberto começa a falar, explicar o método, quando eu vi a planilha dele, eu já tinha tentado outras planilhas, mas totalmente aleatória, né? Quando eu vi aquela planilha, eu falei, poxa, né, que organização, já consegui ver ali que realmente tinha um método, né, tinha uma forma. Em 2 meses já que eu aplico o método 3.1, em 2 meses eu já consigo ver os resultados, segui à risca todos os passos. Foi um pouco confuso ter que deixar a videoaula. Minha legislação estava 48% quando eu comecei. Hoje, em 2 meses, já estou com 79% de acerto nessa matéria. Em fundamentos, que é uma outra matéria básica para enfermagem também, eu estava com 47% de acerto. E hoje eu tô de 47% para 73% de acerto. Em 2 meses estudando. Então, assim, é muito importante eu ter deixado de lado a videoaula. Hoje eu entendo. Hoje eu imprimo o meu material. Eu nem fico copiando, né? Olha quanto tempo eu ganhei. Eu imprimo o meu material e vou fazendo as marcações. O máximo fazendo as setas e tal. E complementando com o caderno de ouro. Então, assim, gente, é tão claro hoje, né? Hoje eu tenho essa clareza dos meus estudos. Hoje eu sei que eu vou passar. É só uma questão de tempo. E de pouco tempo, não aquele tempo estudando por videoaula. Hoje eu tô estudando, eu sei o que eu tô estudando, por que eu tô estudando, eu sei o que eu vou estudar depois, eu consigo ver qual que é o meu ponto fraco, o que tá me puxando para baixo naquela disciplina, e é fantástico, você vai estudando e corrigindo. E outra coisa que eu queria dizer aqui da revisão, eu fiquei perdida, vou revisar, né? Meu Deus, o que é revisão? Eu tinha uma resistência, até hoje eu ainda tenho um pouco de resistência, de querer ler aquilo e já pular para a próxima etapa, que é estudar. Tenho certeza que eu vou passar no concurso, que, né, eu continuar aplicando o método da forma que eu tô, eu vou passar no concurso, a próxima prova que eu fizer eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que eu já vim até aqui. Vamos agora para a etapa 4 do passo a passo do 93 em 3. Etapa 4. Faça questões e preencha o seu caderno de ouro. Feito o estudo do assunto ativo, conforme as marcações da etapa 3, você passa para o próximo passo, para a próxima etapa, que é resolver questões, pode ser no seu site predileto, no seu próprio material ou em livros específicos só com questões. E importante, lembre-se de filtrar pelo seu edital ou cargo e, se possível, pela banca do seu concurso ou prova. Lembre-se também de fazer questões correspondentes ao assunto que você acabou de estudar. Agora a gente quer se certificar se você compreendeu efetivamente o que você acabou de estudar. É isso mesmo, faça cerca de 15 questões do que foi feito o estudo. E uma técnica fundamental nesse momento é você preencher o seu caderno de ouro, que nada mais é do que você tomar notas dos aprendizados ao realizar as questões. Se você errou, leia as explicações do site, leia as explicações do professor, compreenda o que errou e escreva em suas próprias palavras, poucas frases, em algum caderno, o que você aprendeu com essa questão. Se acertou, mas vamos imaginar que foi no chute, mesmo assim, preencha também o seu caderno de ouro. E por que tomar essas anotações é importante? Eu não sei se você está ciente disso, mas as bancas costumam repetir muito as questões. Veja se você errou na hora do treino e não completar o seu caderno de ouro, gera chances muito altas de você errar novamente quando ela vier a ser repetida. A não ser que você aprenda com esse erro na hora do treino. Então, para o dia da prova, você vai conseguir acertar. Faz sentido? Então perceba o que eu estou lhe propondo. Aperfeiçoar o seu material de estudos de modo que ele contemple mais e mais informações
a cada rodada de resolução de questões. Lembre-se que você deve incluir o seu caderno de ouro no momento da revisão, conforme a gente falou, na próxima semana de estudos. A Mariana, a aluna que depois que adotou essa técnica, conseguiu pular de 50% para 73% dos acertos dela em direito tributário. E conforme esse print que ela me enviou, hoje ela já comemora a primeira vez que viu o nome dela aprovado no concurso de procurador do município de Viamão, no Rio Grande do Sul. Alguns alertas. 1. Não tenha medo de fazer questões. Acertando ou errando, essa é a hora de você enfrentar esse momento e verificar se você está aprendendo ou se precisa estudar mais um assunto ou mais aquela disciplina. O que a gente não quer é que você chegue no dia da sua prova sem saber se você está realmente preparado ou não. É muito comum os candidatos que estudam de forma intuitiva deixar para descobrir isso lá no dia da prova, mas aí não tem mais o que fazer, não tem como corrigir o que você pode corrigir hoje. 2. Não ache que ao resolver assuntos de questões que você acabou de estudar, você estaria trapaceando. Eu já vi alguns candidatos pensarem assim, porque o nível de acertos tende a ser um pouco mais alto, mas no fundo a gente quer sim que você acerte muitas questões agora por algumas razões. Primeiro, para entender se o seu material é um material de qualidade, se ele está lhe ajudando a aprender e acertar. Segundo, porque se o seu material não for bom, você já pode, nesse momento, substituir ele. Terceiro, para entender se você estava ou não concentrado na hora do estudo feito. Quarto, se você precisa ou não aumentar a sua concentração. Se lembra que a pergunta do estudo ativo da etapa 4 vai te ajudar muito nesse quesito. E só para fechar esses alertas, pense que acertar muitas questões logo depois de estudar é uma coisa boa. Pior mesmo seria se você errasse logo depois que terminou os estudos, concorda? Então, lembre-se sempre de comemorar as pequenas vitórias, porque é esse acúmulo de pequenas vitórias que vai te impulsionar, te levar motivação até você chegar na sua aprovação. Etapa 5. Marque a legislação envolvida no assunto estudado. A última etapa do passo a passo do 93 em 3 é você marcar na sua legislação os artigos, os incisos que estiverem envolvidos no assunto estudado. Por exemplo, se você estiver estudando direitos fundamentais, você vai marcar tanto o artigo 5º da Constituição Federal, quanto também vai assinalar aqueles dispositivos da lei que caíram nas questões quando você executou a etapa 4. E qual a razão disso? Eu não sei se você sabe, mas a incidência de questões que envolve a legislação está entre 50% e 60% de uma prova. Isso quer dizer que, a cada 10 questões da sua prova, entre 5 e 6 vão cobrar algum conhecimento da legislação. Isso pode ser a transcrição literal do artigo, como também a interpretação dele, num caso concreto, por exemplo. O fato é que você precisa ter contato diário com a legislação nos seus estudos para se familiarizar, tanto no momento da etapa 4, quanto no momento de fazer questões. Assim, na medida em que você avançar, você vai escrevendo, inclusive, o que você está aprendendo no seu caderno de ouro. Por isso, quando você estiver na etapa 3 da leitura com marcação do seu material, lembre-se sempre de deixar a legislação envolvida no assunto estudado aberta ao seu lado. Assim você vai complementando um com o outro e vice-versa. Como eu disse, aperfeiçoando o seu material. E isso é importante porque acontece muito o que o Adriano disse. Realmente, eu estudei um artigo da Constituição e quando fui resolver questões relacionadas a esse artigo, caiu algo que não tinha no meu material relacionado a esse artigo. Então veja que a necessidade de você estar sempre melhorando o seu material, afinal de contas não existe material perfeito. E uma vantagem de você marcar os artigos que estão sendo cobrados nas questões é que ao revisar você ganha mais tempo além de memorizar o que efetivamente é necessário. Olha só o que o Brício disse sobre essa técnica. De fato faz toda a diferença. As bancas sempre pegam outros artigos relacionados ao tópico estudado para assim quebrar nossas pernas. Ótima dica! Ao revisar, eu estava estudando todos os artigos da Lei Seca, artigo 5º da Constituição,
é uma perca de tempo total, mas comecei a destacar os incisos que mais caem na CESP e ganhei mais tempo nas minhas revisões. Pode fazer uma estrela, um círculo, uma seta para indicar a quantidade de vezes que ele foi cobrado. E assim você vai percebendo quais os artigos são mais cobrados e, obviamente, vai dar uma atenção especial a eles. Lembrando que, além do material escrito da etapa 3, você deve incluir na sua revisão tanto o seu caderno de ouro como também o que você marcou na legislação, conforme eu acabei de te explicar. Então esses são as 5 etapas do passo a passo do 93 em 3. Você deve ter percebido como são técnicas fáceis e rápidas de aplicar e que qualquer um pode fazer. E como eu te disse no começo desse episódio, as coisas não precisam ser complexas para trazer resultados. Isso é só a nossa intuição atrapalhando de novo. É justamente o contrário. Quanto mais simples você estudar, mais resultados você vai gerar. E lembre-se de repetir esse passo a passo para todos os assuntos de cada disciplina. Avance no seu edital e, ao finalizar o estudo de cada um dos seus assuntos, faça um simulado com tudo que você estudou. E aí você vai comparar quanto você acertava antes de iniciar a execução desse passo a passo e quanto você acertou depois. Eu tenho certeza que, estudando assim, você vai começar a fazer o seu 93 em 3 também. Por isso que é fundamental que você resolva ao menos uma prova do seu concurso para entender quanto você sabe, quanto você acerta hoje em cada uma das disciplinas. Combinado? Agora, se você ainda está desconfiado de tudo que eu te ensinei até agora e achando que isso não faz sentido algum, veja o teste que a Tayla fez e eu te proponho que você faça esse teste também. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tayla, sou de Itaú de Minas Gerais e estudo pro cargo de delegado civil. Conheci o Roberto e pensei, nossa, mais um cara querendo comercializar o meu sonho, né? Brincando com o que eu sonho. Deixei o preconceito de lado, fui conhecer efetivamente o Roberto e percebi que ele não estava comercializando o meu sonho e que a proposta realmente parecia muito boa. Com o limite de cartão estourado, fiz empréstimos para conseguir comprar. Foi o melhor investimento da minha vida, não me arrependo nem um segundo de ter comprado e compraria de novo. Ele me ofereceu a seguinte proposta, estuda 50% pelo seu método e 50% pelo meu. E vamos ver o que vai dar. Das matérias que eu estudava pelo método dele, a evolução em 15 dias foi gritante. Dentro de um curto espaço de tempo eu conseguia estudar, revisar, fazer questões, enquanto que pelo mesmo tempo, no meu método, eu estava estagnada, assistindo aula e fazendo resumo. Não evoluí. Abandonei totalmente o meu método, comecei a seguir o Roberto rigorosamente. Comecei com penal, processo penal e administrativo, a média dessas 3 matérias era de 45%, 50%. Hoje eu estou com 100% nas 3 matérias e em outras 3 que eu estou estudando. Hoje estou com 6 matérias com 100% em cada. Então assim, gente, não é um golpe, foi muito difícil começar, foi muito difícil abrir a cabeça para o novo, para aceitar que seu estudo está errado. É por isso que a gente está estagnado. Pelo menos eu me senti assim. E assim, o método do Roberto é extremamente eficaz. É aquele velho método de hora de bunda na cadeira estudando. Ele não te oferece nada milagroso, entendeu? Ele não vai te oferecer algo que você vai virar assim, você vai estudar uma semana e vai ser aprovado para a magistratura federal. Não, não. É aquela coisa de estudar mesmo, de hora de bunda na cadeira, estudando, revisando, fazendo questões. E ele te oferece uma organização muito grande. E ele te prova com dados que você está crescendo, que seu estudo está evoluindo, que o que você está plantando, você está colhendo. Então é extremamente gratificante, dá um entusiasmo muito grande, porque você vê que você está evoluindo, que você não está parado e nem retrocedendo. Então assim, ó, eu recomendo demais, demais, demais. Não me arrependo nenhum segundo de ter comprado. E o MET 3.1 mudou a minha vida, mudou a minha forma de estudo. Eu estou ansiosa pro meu edital. Então você viu aí que a Tayla também estava desconfiando do método, não estudar por videoaulas, fazer as revisões semanais, mas ela topou o desafio de colocar em prática tudo que eu ensinei lá no episódio 1 e mais o passo a passo de hoje que eu acabei de te dar. E a diferença, como ela mesma disse, foi gritante. Então, aqui vai a orientação para você fazer o seu teste e tirar suas próprias conclusões. 1. Elabore seu novo horário de estudos, deixando apenas uma disciplina por dia e reduza o total de matérias para apenas 3 se você estiver no começo. 2. Monte um cronograma de 2 dias de estudo. Escolha 2 assuntos dentro de uma mesma disciplina. Em um dia você estuda um desses assuntos do jeito que você já sabe ou que você imagina que é a forma correta e faz 15 questões ao final. No outro dia, você aplica o passo a passo do 93 em 3 no outro assunto.
E depois você vai comparar o seu rendimento nos 2 dias. Quantas você acertou no primeiro dia, quantas você acertou no segundo dia de estudos. 3. Seja verdadeiro e veja qual dos dias você teve não só o maior aproveitamento nas questões, mas que também te fez sentir mais segurança no que você fez, uma forma clara de estudar, com um passo a passo comprovado e como foi a sua compreensão geral da matéria. Me conta lá na comunidade do Facebook o que você achou de aplicar o passo a passo 93 em 3 e como você saiu nas questões, tá? É só clicar no botão que está aqui embaixo. E ó, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos candidatos é justamente uma certa resistência à mudança, porque mudar dá trabalho. E às vezes a gente não quer ter trabalho, a gente quer um caminho mais fácil. Mas eu te convido a experimentar tudo que eu te ensinei. Dê esse primeiro voto de confiança e se lembre que a sua intuição vai estar sempre lhe dizendo para fazer do seu jeito, para continuar da maneira que você já sabe. Mas não é ela que vai ajudar você a passar em concurso. Muito pelo contrário, ela só faz te atrapalhar conforme eu te provei ao longo desses 2 episódios. Muito importante agora, o passo a passo 93 em 3 faz parte do método 3.1. Ou seja, é uma das técnicas que compõe um conjunto de estratégias completo do meu método de estudos. Portanto, além do passo a passo 93 em 3, eu preciso ser honesto com você. Existem outras estratégias que serão necessárias para você aprender e chegar na sua aprovação. Por exemplo, você precisa compreender qual é o seu quadro de prioridades e qual deve ser a sequência de disciplinas que você vai seguir. Você tem que compreender também quando você vai incluir novas disciplinas no seu ciclo de estudos. Você vai precisar também aprender qual é o passo a passo das outras fases de estudo do método 3.1, as técnicas de revisão avançada, quando e como fazer simulados, qual estratégia adotar depois de publicar o seu edital, como aumentar sua concentração, seu foco, sua motivação, seu controle emocional e a sua produtividade. Portanto, fazer o seu 93 em 3 é só o começo, é só o início da sua jornada até a aprovação. E é por isso que muitos candidatos estão me perguntando sobre como aprender ainda mais sobre o método 3.1. Como é que eu faço para aprofundar o que eu já estou aprendendo durante a semana 93 em 3? Porque eu quero que o 93 em 3 se torne uma rotina diária, semanal, mensal, em todas as disciplinas do seu edital. E todos esses candidatos sabem que é isso que vai transformar os seus estudos e direcionar você de maneira segura e certeira para a aprovação. E o fato é que eu tenho sim uma solução completa para quem quer chegar lá. Então você vai ter, além do passo a passo 93 em 3, acesso ao método 3.1 de forma completa e integral, fazendo parte da próxima turma do programa Rock Checkmate. E na segunda-feira de manhã eu vou abrir as inscrições que tem vagas limitadas. São as vagas para aqueles candidatos que querem aprender todos os detalhes do método 3.1. Eu vou explicar mais detalhadamente sobre tudo isso no próximo episódio, combinado? Mas antes de terminar o episódio de hoje, eu quero te pedir algo bem rápido. Clica no botão que está aqui embaixo do vídeo. Deixe o seu comentário na nossa comunidade do Facebook e me diz o que você aprendeu com o episódio de hoje. Eu quero saber se fez sentido para você tudo que a gente conversou e eu e minha equipe, a gente está lá para te responder e para tirar qualquer dúvida que tenha ficado sobre o passo a passo 93 em 3. Então, se você entrar na comunidade, o seu comentário vai ser respondido. E ó, escreve lá também como você que se saiu nesse desafio, né? Entre estudar de forma intuitiva e estudar com o passo a passo que eu te dei hoje. E depois também, ó, compartilha esse episódio com seus amigos, com suas amigas que estão estudando, ajude eles nesse momento também. Tenho certeza que eles vão gostar muito de aprender tudo que você aprendeu comigo. E tudo que você vai aprender no próximo episódio. Como eu te prometi, lembre que no episódio 3 eu vou disponibilizar o seu mapa da aprovação. Um plano para você mesmo montar o seu cronograma de estudos, em que você vai poder juntar todas as lições do episódio 1 com o passo a passo do episódio 2 para deixar tudo pronto para sentar e estudar aplicando a nossa metodologia. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, me segue lá no Instagram, @euteajudapassar, ou também assina o meu canal no youtube.com/euteajudapassar. Então deixa seu comentário lá na comunidade, compartilha
esse evento com os seus amigos e se inscreve nas minhas redes sociais, fechado? Muito obrigado, então a gente se vê no próximo episódio, você não pode perder. Um grande abraço, tchau!